E o Corinthians entrou na briga por Michael. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala sobre Abel Ferreira furioso com dois jogadores do Palmeiras depois da derrota contra o Vitória. Preciso falar sobre o São Paulo. Leandro Guerreiro, ex-jogador do Tricolor, está garantindo que vem aí o maior patrocínio da história do clube. Falo também sobre o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e grande favorito ao título, pelo menos é o que garante um site de estatística. Quero falar também sobre a luta contra o rebaixamento, Cruzeiro sonhando em comprar o mais rápido possível o atacante, meio atacante Barreal, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Botafogo de olho em outro jogador. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o único site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta, só pegar o link que está no cadastro, ou melhor, só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e automaticamente os R$ 5 já aparecem. Na tela com jogos dessa segunda-feira, na Série B, acho que o Paysandu vence Novo Horizontino. Na Série C, para mim, dá a vitória da Ferroviária contra o Londrina, da Aparecidense contra o Floresta. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Vem se divertir comigo e aproveitar essa baita promoção. Clica no link que está no comentário fixo, faz o cadastro e já aparece em R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Combinado? Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Pedro, atacante do Flamengo, responsável por 37% dos gols oficiais do Fla na atual temporada. Rubro-negro marcou 76 gols e ele fez 28. Sua temporada mais artilheira, a passada com 35 gols, parece que será superada. Quero falar também sobre o Santos, que deve ficar sem o zagueiro colombiano Jefferson Dias. O Galo, executivo de futebol do clube, chegou a viajar para a Colômbia para tentar o acerto com o atleta, mas uma proposta da Major League Soccer superou a oferta do Santos. Para completar o giro de notícias, quero contar que o Atlético Mineiro prometeu mudar seu gramado. Muito criticado depois da vitória do Galo por 2-1 contra o Corinthians nesse domingo, presidente Sérgio Coelho veio a público para dizer que depois da partida contra o CRB vai ser promovida a mudança do campo. Para fechar o giro de notícias, Nico Lopes, atacante que já passou pelo futebol brasileiro, foi oferecido nos últimos dias ao Internacional. Colorado respondeu que não tem interesse em contratá-lo. A ideia do Colorado, pelo contrário, é baixar a folha salarial de olho na falta de conquistas e campanhas importantes ao longo da temporada. Contei para vocês que o Inter já foi eliminado de 3 torneios em 2024. Hora de falar sobre mais um reforço no Botafogo. Não estou falando do Matheus Martins, que já está no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato, nem do lateral direito grego, o Viajanides, que pertence ao PAOK e está sendo comprado. Tem mais um nome especulado. O pessoal do L'Équipe da França afirma que Mohamed Al-Aroche pode ser contratado. Esse é um meio atacante de 20 anos de idade, está indo para o último ano de contrato no Lyon e tem apresentado problemas pessoais. A ideia de jogar no Botafogo o agradou e as negociações estão sendo tratadas. O El Aroch pode jogar como meio atacante centralizado ou como ponta esquerda, mais uma opção para o ótimo elenco de Arthur Jorge. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que planeja a compra de Álvaro Barreal, jogador que tem arrebentado com a camisa do Cruzeiro nas últimas partidas, cresceu demais de produção. Foi dele, por exemplo, o terceiro gol na vitória diante do Botafogo por 3-0 no Newton Santos no sábado. Só para vocês entenderem, a opção de compra dele está avaliada em 4 milhões de dólares ou 22 milhões e 600 mil reais. Atleta que pertence ao FC Cincinnati. Alexandre Matos e comissão técnica estavam avaliando os prós e contras. A ideia era tomar essa decisão um pouquinho mais para frente, mas optou-se pela compra do jogador agora. Essa compra vai ser realizada nas próximas semanas para que o atleta possa ficar no Cruzeiro em 2025. Temporada atual do Barreal com a camisa do Cruzeiro. 22 jogos, 2 gols e 3 assistências, virou titular absoluto há 5 jogos. Temporada passada dele no Cincinnati já havia sido muito boa. 46 partidas, 8 gols e 12 assistências. Só para completar em relação à Raposa, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH,
tentou fazer com que o jogo contra o Fortaleza não acontecesse em Cariacica. Não vai rolar. O jogo vai acontecer de fato no Espírito Santo, partida marcada para 5 de agosto. Hora de falar sobre o Flamengo, favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que garante o espião estatístico, um núcleo dentro do GE que trabalha com números. A avaliação se dá depois da vitória do Flamengo na rodada contra o Atlético Goianiense e da derrota dos seus principais concorrentes Palmeiras e Botafogo. A nova classificação do Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Botafogo dividindo a liderança, só que o Flamengo tem um jogo a menos do que o rival. E é também por conta disso que o Fla aparece com 54,5% de chances de título contra o Botafogo com só 17,7%, o Palmeiras com 10,5%. Olha a diferença. 54 para o Flamengo, 17 para o Botafogo, 10% para o Palmeiras. Cruzeiro aparece com 8%, São Paulo com 2,8%, o Fortaleza com 2,7%, Atlético Paranaense com 1,3% e o Bahia com 1%. São os outros candidatos ao título. O que você pensa sobre esses números? Você concorda? Só para completar, vale a lembrança de que o Flamengo pega o Palmeiras em 2 rodadas dentro de casa e no dia 18 de agosto joga contra o Botafogo no Newton Santos. Em relação à parte de baixo da tabela, o Corinthians está entre os 4 clubes com mais chance de ser rebaixado. O pessoal do GE trabalha com o seguinte dado, sobre as chances de permanência, tá? O Atlético Goianiense tem só 14% de chances de permanência. Fluminense 35% de chances, o Vitória 45% e o Corinthians 59%. Esses são os times hoje com menor chance de permanência. Depois aparecem Cuiabá e Grêmio com 62% cada, o Juventude com 72% de chances, o Criciúma com 74% e o Vasco com 88%. Só para lembrar, a gente ainda tem praticamente todo o segundo turno e esses números vão mudando, mas eu fiz questão de dividi-los com vocês. Hora de falar sobre o maior patrocínio da história do São Paulo. Pelo menos é o que assegura Leandro Guerreiro. Vocês lembram dele? Jogador importante do Tricolor e ainda muito ligado ao clube. Se tornou meio que um embaixador, está sempre nos camarotes do Tricolor, sempre em busca de informações. E o Leandro participou do programa do Neto desse domingo e afirmou que o São Paulo está perto do maior patrocinador da história do clube. Não deu mais detalhes, só disse que envolve camisa, mas também uma série de outras ações. Só para lembrar, hoje o maior patrocínio da história do São Paulo é o fechado recentemente com a Superbet, casa de apostas esportivas, que paga 52 milhões de reais fixos. Com bônus, esse acordo pode bater até 75 milhões de reais. Ele está atrás do acordo que o Flamengo tem com a PixBet e do acordo que o Corinthians tem com a Esportes da Sorte. O Tricolor ainda tem mais 12 milhões de reais da barra traseira com a Blue, mais 6 milhões no peito com a Demicon, mais 4 milhões e 300 com a ABC da Construção, 2 milhões com a Konami e outros 25 milhões com a New Balance, fornecedora de material esportivo. Você soma tudo isso e dá para dizer que o Tricolor tem pouco mais de 100 milhões de reais de receita com patrocínios e fornecimento de material esportivo. Só para completar sobre o São Paulo, o atacante Juan, que assinou um pré-contrato com o Southampton e se despede do Tricolor em dezembro, tinha uma oferta do São Paulo de 250 mil reais por mês no primeiro ano de contrato, 275 mil reais por mês no segundo ano. No Southampton, contando todos os descontos, ele vai ter só 120 mil reais a mais por mês de salário. E você, se estivesse na pele do Juan, iria para o Southampton para ter 120 mil reais a mais de salário ou permaneceria no Tricolor? Use o espaço para comentário, deixe sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com repercussões e bastidores do pós-jogo quente. Você sabe que no sábado o Palmeiras perdeu para o Vitória em casa, derrota por 2-0. Verdão que nunca havia sido derrotado pelo Vitória em Campeonato Brasileiro jogando no estado de São Paulo. Pois bem, as informações dão conta de que Gabriel Menino e Richard Rios foram muito criticados de forma aberta, diante de todos, pelo técnico Abel Ferreira na chegada ao vestiário. Alguns relatos afirmam que o Abel chegou a afastar os funcionários do clube para ter uma conversa direta apenas com o elenco, formado pelos atletas. E especificamente Gabriel Menino e Richard Rios foram muito atacados, criticados, cobrados. Em relação ao Richard Rios, o Abel fez questão de lembrar que a Copa América já ficou para trás e que ele precisa voltar a jogar no nível de outros tempos.
A avaliação é de que o Richard Rios meio que se deslumbrou, especialmente nesse jogo contra o Vitória, e não foi bem. Tanto que na entrevista coletiva, o Abel chegou a dizer que talvez o Richard Rios não seja mais titular. Em relação ao Gabriel Menino, entre outras coisas, o Abel se ofendeu demais pelo fato de o volante ter tentado um chapéu no início do segundo tempo no campo de defesa. Ele avaliou como uma brincadeira desnecessária que custou bastante. Por conta disso, a gente precisa avaliar os próximos passos dessa dupla. Como é que eles vão se comportar em campo? Tem muito torcedor do Palmeiras que gostaria também que o Rony fosse alvo de uma cornetada dessa, uma bronca. Você, o que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa o espaço para comentar e avalia, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Michael é o próximo grande alvo do Timão. O Corinthians está tirando para todos os lados, meio que sem saber o que fazer. Chegou a negociar, estar perto de contratar o Balotelli, desistiu na última hora. Fez 3 propostas diferentes para o Brian Rodrigues. Na última das propostas, com um assino positivo do América, recuou por conta de uma investigação contra o atacante uruguaio que joga no México. Gabigol e Roberto Firmino foram sondados. O Corinthians já percebeu que não conseguirá contratar nenhum deles. Sobrou o Michael, que é uma ótima alternativa, não dá para dizer que é uma alternativa ruim, mas parece mais simples do que todos os outros. Mais simples porque o contrato dele, que se encerra em janeiro, vai ser rescindido na metade do mês de agosto. Ele disputa a final da Supercopa da Arábia Saudita no dia 13 de agosto e no dia seguinte seu vínculo será rescindido para que o Al Hilal possa usar o espaço dele para outro estrangeiro. O Neymar é uma possibilidade, está voltando de contusão. O Al Hilal também busca outros jogadores de renome mundial. Por conta disso, Michael pode voltar ao Brasil, vai depender do atacante. O Flamengo é uma alternativa, o São Paulo em algum momento falou sobre o Michael e o Corinthians namora essa possibilidade há pelo menos 4 janelas. No início desse ano, Rubão, enquanto diretor de futebol do Corinthians, chegou a abrir tratativas com a intenção de fechar com o Michael. Existia a expectativa de um acordo. O Jorge Jesus foi quem brecou essa possibilidade, afirmando que ele ficaria. JJ tentou a manutenção do Michael para essa janela até dezembro. Foi o pessoal da diretoria do Al Hilal que optou pela liberação do jogador de só 28 anos de idade, que vai precisar reduzir seus vencimentos, mas certamente será muito bem pago onde ele escolher. O Corinthians está na parada, já abriu conversas, entrou em contato com o Eduardo Maluf, representante do jogador. Por falar no Maluf, ele está na Áustria, cuidando da rescisão do contrato, onde o time passa ou disputa a pré-temporada. A tendência é que o Corinthians apresente uma proposta grande, generosa, das mais interessantes para fazer que o Michael seja contratado, até porque não vai haver a necessidade do investimento na compra dos direitos econômicos. Aí você paga uma luva maior, um prêmio pela assinatura do contrato, um salário gigante para tentar fechar com um atleta que seria bastante útil. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e avalia também, tá? Só para completar em relação ao Corinthians, Romero e Igor Coronado estão fora da partida contra o Juventude, tomaram o 3º cartão amarelo diante do Galo. O Corinthians que voltou a estar perto da zona do rebaixamento por conta da derrota para o Atlético, embora tenha feito um bom jogo. Quero contar também que depois da partida, o presidente Augusto Melo foi levado à delegacia em Belo Horizonte para prestar esclarecimentos. É que 21 dias atrás, num jogo contra o Cruzeiro, no próprio Mineirão, aí não foi na Arena, mas no Mineirão, o presidente do Corinthians deu um soco, ou teria dado um soco num torcedor que registrou o boletim de ocorrência. Na oportunidade, o Augusto não prestou esclarecimentos. Foi feito dessa vez. Qualquer novidade sobre o tema, eu informo vocês. Beleza? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!